Este programa é livre para todos os públicos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos assentando e cantando o refrão do Salmo. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Um coração que seja puro. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro. Querido Padre Anderson, querido povo de Deus, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, que alegria estarmos juntos. Mais uma noite desse cerco de Jericó, hoje de maneira muito especial, dia de São João Maria Vianney, dia de oração pelos padres. São João Maria Vianney, um homem que, pela sua maneira de viver, na sua simplicidade, nas suas catequeses, a maneira de falar de Jesus, atraía multidões de tudo quanto era classe. As pessoas iam atrás dele para poder se confessar, para poder escutar a palavra de Deus. E ali tantos corações, tantas vidas, uma nova direção, um novo sentido encontravam. Vejam que a liturgia de hoje nos ajuda muito, porque traz para nós a pessoa de Pedro. Jesus, que
em certo momento para perguntar: o que é que o povo está dizendo a meu respeito? O dizer do povo quem eu sou. E aí os discípulos vão dizendo, uns estão falando que é Elias, outros que é João Batista, alguns dos profetas. Mas aqui está a pergunta incisiva, a preocupação de Jesus. E para vocês, quem eu sou? Olha para quem está do seu lado e diga: quem é Jesus para você? Quem é? Você que está em casa também, quem é Jesus para você? Porque muitas vezes a nossa experiência de fé, nós vamos pautando naquilo que as pessoas falam, né? Eu vou acreditando, eu vou fazendo porque estão dizendo. Mas todo mundo está fazendo, padre. Todo mundo está indo. Olha para quem está do lado e fala: tu não é todo mundo, criatura. Você não é todo mundo. Por isso a pergunta de Jesus: e para vocês? Né? Você que vem aqui na comunidade, você que está vivendo esse tempo do cerco de Jericó, quem é Jesus para você? E aqui está a grande direção da nossa vida, porque Pedro, ele vai dizer, repete com o padre: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro faz a sua grande profissão de fé, tomado pela graça do Espírito. Pedro reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo. E ao fazer esta profissão, a sua profissão de fé, Jesus vai dar a Pedro uma missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Queridos, a nossa profissão de fé, quando de fato enraizada no Cristo, quando de fato nós professamos a nossa fé no Cristo, uma missão nos é confiada. Não tem como eu crer no Cristo e continuar da mesma maneira. A minha experiência de dizer que eu creio no Cristo, automaticamente com esta profissão de fé, vamos dizer, vem de presente uma missão. Porque ao dizer que eu creio em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, não tem como a minha vida continuar da mesma maneira. Mas, padre, você diz tanto de Jesus e as suas atitudes. Pois é, eu tenho que me cuidar como padre. Por isso o dia de São João Maria Vianney, um homem zeloso, um homem que em tudo buscava para fazer, para transbordar esta presença de Deus. Porque a nossa profissão de fé, ela precisa gerar na nossa vida esta graça da transformação. Porque se eu creio, é que nem diz o ditado, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu... Pois é, eu digo que eu creio em Deus, que eu tenho fé, mas as minhas atitudes estão completamente longe daquilo que Deus deseja, daquilo que é projeto e sonho de Deus para a nossa vida. Esse tempo do cerco de Jericó, rezando pelas famílias, nos ajuda muito a compreender isso, porque aí está, queridos, o grande movimento da nossa fé pela restauração e pela salvação das nossas famílias. Porque se eu digo crer no Cristo, se uma mãe diz que crê no Cristo, a sua atitude de mãe
não pode ser uma atitude igual a de todo mundo. É uma mulher de esperança, é uma mulher de fé, é uma mulher que não se deixa abalar, é uma mulher, um homem, a vida de um pai, de um esposo que diz crer no Cristo, não pode ser de qualquer jeito. E é por isso que o refrão de hoje do Salmo nos ajuda muito, o Salmo de hoje todo. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas cria em mim, me ajuda, Senhor. Veja que é uma busca constante, a todo instante, reconhecer em si as suas mazelas, os seus limites. E a certeza desta profissão de fé no Cristo vai nos dando a graça, meu irmão, de nós a cada instante da nossa vida, queremos ver na nossa própria vida, primeiramente, essa ação transformadora, essa ação poderosa de Deus, que me faz melhor. Veja que no Evangelho, um pouquinho depois que Pedro vai dizer sua profissão de fé, Jesus confia a ele a missão, e de repente Jesus começa a dizer de tudo que vai acontecer, o que ele vai sofrer. E aí Pedro já está se sentindo, aí esse é o problema, né? Pedro já está se sentindo, opa, né? Acertei, fui, né? Ganhei uma missão. E Jesus começa a falar de sofrimento. Jesus, vem aqui no canto. Caiu a caneta aqui. Vem aqui, Jesus. Chama Jesus no cantinho e vai dizer: Senhor, Deus não permita tal coisa. Não, sofrer não. Que isso nunca te aconteça. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: vai para longe, Satanás. Meu Deus do céu. O homem foi elevado, né? Poucos minutos atrás, Pedro, olha, você falou certo isso. Não foi a carne, não, você tomado por a graça de Deus, você está entendendo. Mas daqui a pouco, os pensamentos de Pedro passam a ser os pensamentos do dia a dia. Você não vai sofrer, Jesus. Queridos, o quanto nós precisamos tomar cuidado e prestar atenção, porque a todo instante na nossa vida, nós vivemos este embate, esta luta dentro de nós, da mentalidade das coisas deste mundo e daquilo que Deus deseja e sonha para nós. E é por isso que a experiência da fé precisa transformar as nossas atitudes, para que a cada instante nós sejamos homens e mulheres de intimidade, porque o pouquinho que a gente se afasta de Jesus, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas atitudes vão longe daquilo que Deus deseja. Rapidamente, veja, é por isso que nós precisamos a cada instante da nossa vida mais de Deus, pedir a Deus, não ter medo de olhar para nós, porque nós somos rápidos para ver a vida dos outros. Mas fulano vai na igreja, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Olha para quem está do lado, cuida da tua vida, criatura, cuida da tua fé, que a tua fé te transforme. Diga aí para o irmão do lado, que a tua fé te faça uma pessoa firme em Deus, porque nós dizemos crer no Cristo, mas a gente fica de olho
naquilo que está acontecendo na casa do vizinho, na família do vizinho, na vida daquele. A experiência da fé precisa gerar em mim um coração que seja novo, um coração puro. E é por isso, queridos, que quando nós vamos a cada dia nos abrindo a esta presença de Deus, desejando a Deus, nós vamos tendo a graça de contemplar na nossa própria história este movimento do céu, este Deus que vai nos corrigindo. Veja, às vezes eu fico pensando, gente, como dói ser corrigido, né? Sabe que eu lembro de um momento na minha vida, que a gente sempre foi muito pobre, né, em casa, e nós morávamos no quintal, e tinha uma senhora, né, que morava na primeira casa, o portão do quintal ficava na frente da casa dela, né? Então passava por lá, ela era de fato a senhora mais chata, porque era a que mais reclamava, mas o portão era na porta dela, né? Falei, ah, Jesus. E a mãe sempre dizia, vocês nunca desobedeçam os mais velhos. E um certo dia, eu não sei o que aconteceu, eu lembro que eu passei, ela falou alguma coisa e eu respondi mal, né? Eu respondi mal, ela ficou, acho que ela já estava nervosa, ela ficou mais nervosa ainda e falou, ah, é? Vou lá falar para sua mãe. E foi. Eu, ainda não, né? Ferrou. E agora? E ela foi lá, contou para a mãe me chamou, vem aqui, na frente dela, a mãe me deu 3 tapas na cara, que saiu sangue. Eu já estava com raiva daquela senhora. Eu desejei que ela morresse aquela hora. E minha mãe disse, primeira e última vez que você falou desse jeito com ela ou com qualquer outra pessoa mais velha. Como doeu. Foram dias que eu passava perto daquela senhora e falava, Jesus, leva ela, Jesus. Leva ela. Jesus já levou, mas bem depois. Já levou, tadinha, reza por ela. Mas veja como dói ser corrigido. Como dói ser corrigido. Mas hoje eu olho para trás. Você sabe que eu agradeço a Deus aqueles 3 tapas da mãe. No momento eu não entendi. Mas hoje me dá a graça de me colocar no meu lugar e saber respeitar as pessoas. Entender que as pessoas não são do jeito que eu quero. Outro dia na paróquia, logo quando eu cheguei na minha igreja, e aí eu fui cumprimentar uma senhora e falei, olha, Deus abençoe a senhora. Aí ela olhou para mim e falou, senhora não, senhora está no céu. Eu falei, está no céu não, está aqui, é tu. Ela falou, ai padre, eu falei, pois é querida. Eu pensei, né, se ela soubesse os tapas na cara que eu levei para aprender isso, ela não vinha falar que senhora estava no céu. Que ela não sabe o que doeu aqueles tapas. Aí eu falei, tá no céu não, tá aqui. A senhora não é casada? Sou. Eu falei, pois é casada, é senhora já, tem filhos, é mais velha do que eu, né? Não tem que ter medo de ser senhora, porque hoje tem medo, né? As senhoras estão achando que tem 15 anos de idade aí. Sei, olha para a mão que você vai ver que tem 100, né? No rosto está esticada, né? Cuidado, né? Mas vejam, quando nós professamos a nossa fé, a correção é um grande sinal de transformação para nós. Como é difícil, como é doloroso ser corrigido. Mas se nós dizemos crer no Cristo, a todo instante precisa ressoar em nós, até com lágrimas, esse desejo, Senhor, cria em mim, eu não posso ser do mesmo jeito.
Porque muitas vezes na minha vida de família, eu digo que eu creio no Cristo, mas as minhas atitudes dizem contrário. Quisera Deus que nós deixássemos esta palavra de Deus nesta noite nos sacudir, ser tapas em nós, para que nós possamos olhar na nossa vida e ver se de fato aquilo que nós dizemos crer, nas nossas atitudes tem se feito verdade. Eu digo que eu creio, mas eu chego em casa, eu vivo e trato as pessoas de qualquer jeito, não tenho paciência, quero que as coisas sejam no meu tempo, na minha hora. A minha profissão de fé me dá a graça, me dá um presente de uma missão neste mundo. Será que eu tenho desempenhado esta missão? Ou será que as minhas atitudes são atitudes de Satanás? Atitudes más, atitudes, pensamentos deste mundo, pensamentos de prazer, pensamentos que me tiram da dor e do sofrimento. Sendo que muitas vezes a dor é o grande caminho para que a gente possa acordar para a vida. Benditos tapas que eu, Padre Fábio, levei da mãe. Hoje olho para trás e agradeço. Não foi isso que eu te ensinei. Quando as pessoas nos veem no trabalho, no dia a dia da vida, será que elas contemplam em mim, em você, aquilo que a gente aprendeu na igreja? Aquilo que a gente aprendeu da palavra de Deus? Aquilo que a gente diz acreditar? Senhor, eu creio. Mas lá fora, no dia a dia, eu faço e vivo da maneira que eu quero. Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Professar a nossa fé no Cristo, nos dá a graça e aproveitando este tempo, muito fecundo do cerco de Jericó, orando pelas famílias, professando a nossa fé, nos dá a graça de ser um pai conforme o coração de Deus. Ser uma mãe que não age pelos impulsos, mas que busca no coração de Deus. Que mãe você precisa ser? Eu estou acompanhando um caso de uma mãe, acompanhando o caso de uma mãe que vem com fruto da separação este tempo, e a filha com 17 anos de idade, coisa de 3 meses, decidiu sair de casa, e esta filha agora entra em contato com a mãe só por causa do que ela precisa. E a mãe diz, chorando outro dia para mim, partilhando, padre, eu sempre dei de tudo para ela. Falei, pois é, querido, sempre deu de tudo. Não educou do jeito que deveria. Não soube dizer não. Faltou uns tapas. Faltou. Tem uma mãe que falou para mim outro dia, padre. Foi bater no filho e o filho falou para ela, não me bate não que eu vou ligar para a polícia. Olha a sua situação, pode nem corrigir mais. Falei, meu Deus, gente, se fosse naquela época, minha mãe já estava lá na detenção. Porque eu falo, minha mãe quando pequena, acho que ela fez curso de tiro ao alvo. Porque a gente desobedecia, o que ela via, e era certeiro. Era sandália, era vaso, era colher, ainda bem que não era faca, Mas o que ela via, ela tacava. Morremos? Não.
Mas hoje o valor da vida é outro. Queridos, e eu falava dessa filha, que hoje lida com a sua mãe como se a mãe tivesse obrigação de pagar as contas dela. Está vivendo a vida que quer, na droga, na sexualidade. E esta mãe angustiada, porque na vida deu de tudo. E hoje a filha cresceu numa dimensão de que a mãe tem obrigação. Se a mãe fala que não tem, essa semana passada ela ligou para mim: Padre, você acredita? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta que ela queria. E ela me xingou de tudo quanto foi nome e desligou o telefone na minha cara. A experiência de fé precisa nos ajudar a educar a nossa vida, não naquilo que a gente acha, mas naquilo que é necessário na nossa vida. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vai ficando em pé, vamos cantar isso? Meu Senhor e meu Deus, pede isso. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, pede. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada, testemunhada no amor pelos irmãos, no amor pelos irmãos. Ergue teus braços e pede: dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada, testemunhada do amor pelos irmãos. Mais uma vez, pede: dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. E para você, quem é Jesus? Essa presença de Jesus tem gerado um coração novo, uma atitude nova em mim, em você? Ou será que nós dizemos acreditar, recebemos uma missão, mas os nossos pensamentos ainda não são os pensamentos do Cristo? Deixe que o Espírito vá te revelando aquilo que precisa ser diferente na tua vida, aquilo que precisa sair da tua história, aquilo que precisa ser liberto, atitudes, impaciências, a maneira de falar, a maneira de agir. Quanto tempo você não abraça teu filho? Diz que ama a Deus, mas lá em casa não abraça, não acolhe.
Quantas vezes somos nós mesmos a falar mal da nossa casa. Faz nascer em nós esta graça nesta noite de uma fé viva, de uma fé que seja traduzida nas nossas atitudes, para que pela nossa vida, Senhor, a nossa casa seja transformada, tantos irmãos e irmãs possam te encontrar. Cura, Senhor, derruba as muralhas da nossa vida que impedem de sermos no dia a dia o que o Senhor deseja. Obrigado, Senhor. Pede, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé. Ergue teus braços, solta a tua voz, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Para terminar, dá-me. Eu preciso um coração novo, Senhor, atitudes novas, porque eu creio, Senhor, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Aplauda a Deus, aplauda a tua vida, aplauda o Senhor, a tua família, pela tua vida. Tempo novo Deus fará, pela tua fé em Jesus. Tempo novo Deus fará na tua casa. Obrigado, Jesus. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.